Boa noite, seja bem-vindo, Leandro. Seja bem-vindo, Apóstolo Estevam, já meu convidado já está presente. Em seguidinho eu já vou lhe fazer o convite. Eu vou estar enviando aqui o convite, eu te convido, Leandro, Apóstolo Estevam, também vamos enviar o convite dessa live para outras pessoas, porque o tema é extremamente importante e vamos compartilhar então para que outras pessoas também sejam alcançadas, sejam edificadas com essa mensagem. Eu vou estar então enviando aqui o convite para as amigas, convidando, convocando aqui para esta live que é super importante. Vamos lá, eu te convido a fazer o mesmo. Vamos enviar. Estou enviando mais uns convites aqui, enquanto isso as pessoas vão chegando. Vamos lá. Pronto. Enviei para umas quantas pessoas. Espero que você também tenha enviado. Vamos exercer a corrente do bem, porque o tema desta noite é fantástico, é tremendo. Tenho certeza que o nosso convidado vai entregar chaves poderosas nesta noite para você. Então, dando as boas-vindas para quem chegou posteriormente, o Chico, a Maria, a Graciela. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vou dar uma dica ali, pega uma aguinha, pega uma caneta, um papel para anotar, porque com certeza, como eu falei, o apóstolo vai estar entregando chaves poderosas. E eu já vou estar convidando ele, porque nós temos somente uma hora, porque depois ele tem compromisso, e eu sei que o assunto é extremamente importante, e eu vou aproveitar cada segundinho aqui. Então eu já vou convidar o apóstolo, meu convidado, o nosso convidado desta noite. Eu não estou conseguindo aqui, quem sabe, apóstolo Estevam, você me chama aqui? Enviei o convite. Agora sim, deixa eu tirar o som aqui. Boa noite, apóstolo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, querida. Prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, é meu, da comunidade aqui de Faxinal Soturno, a comunidade de Faxinal, dos amigos daqui, de todas as pessoas que irão assistir ao vivo e também aquelas que irão assistir posteriormente, porque eu tenho certeza que vai ser uma live muito especial. Mas antes de começarmos, apóstolo, eu quero honrá-lo, né? Inicialmente agradecer pelo seu sim, fiquei muito honrada, e falar para as pessoas que estão aqui, aquelas que irão assistir posteriormente, a respeito do seu livro, né? O tema da live dessa noite é Honra, uma chave que muda atmosferas, e é o tema do livro do apóstolo Estevam, este que lançava. Então, pessoal, quem ainda não adquiriu o livro, né, depois o apóstolo pode estar falando, passando o endereço, como pode adquirir, porque ele é realmente tremendo. Eu já li ele várias vezes, li semana passada eu li ele novamente, quando fiz o convite, e cada vez que eu leio o apóstolo, assim, parece que tinha algo que eu não tinha lido antes, né? Como que é incrível isso, né? Deus vai abrindo os nossos olhos, vai falando conosco, então realmente é algo poderoso e traz um entendimento, e eu creio que você vai estar falando sobre isso, né? De nós termos acesso a tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós, que é a questão do princípio da honra, e que muitas pessoas desconhecem, por isso não vivem as promessas, não tomam posse das promessas, de tudo aquilo que Deus já tem liberado sobre cada um. Então ele é extremamente poderoso.
Então, eu queria honrá-lo, né, já de início, falando né, do seu livro, que é extremamente... É uma chave mesmo, né? Que além de abrir, mudar a atmosfera, é uma chave para as nossas vidas, para destravar tudo aquilo que estava bloqueado. Então, apóstolo, seja bem-vindo. Eu já vou lhe passar a palavra. Como eu disse, eu sei que você tem compromisso depois, às 20 horas, então eu quero aproveitar cada segundinho. Eu quero que você se apresente, então, para os nossos amigos aqui, tá? Então, seja bem-vinda com a palavra. Obrigado, querida. Prazer estar contigo. Louvo a Deus por esse momento aqui, né, vindo de uma pessoa que tem estudado, se preparado tanto, como a senhora, né? Para mim tá repicando um pouquinho, tá tranquilo aí? Como é que tá? Tá tranquilo, sim. Para mim tá tranquilo. Tá, para mim tá repicando um pouco. O pessoal tá bem, tudo tranquilo aí, puder dar um retorno para nós. Eu não sei porque ele tá dando uma picadinha aqui, mas vamos seguir. Então, obrigado aí pela oportunidade, né, pelas palavras, pela honra. E primeiro, né, me apresentando, eu sou casado com Marlise Wagner, minha esposa, né, temos 3 filhas, Abel, Esther e Isabelle. Abel está com 14 e as gêmeas Esther e Isabelle estão com 11. E nós construímos, então, um ministério durante 20 anos em tempo integral, trabalhando como pastor. Na verdade, abri mão da carreira que eu estava construindo como professor, para ir para o ministério, lá no ano de 2001 ainda, né? Então, mais de 20 anos já que eu sou pastor em tempo integral. Depois conheci a Rede Apostólica lá no iniciozinho, em 2004, e começamos uma caminhada junto com a Rede Apostólica. Implantei várias igrejas nesse tempo, tanto na cidade de Cruz do Sul, cidade de Pelotas, Capão do Leão, e temos auxiliado vários pastores agora também na implantação e transição de igrejas. E Deus tem nos dado a graça de apostolarmos igrejas, né? Fui comissionado apóstolo no ano de 2014 e temos mais de 20 igrejas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também um trabalho no Uruguai. E temos algumas prospecções em outros lugares. Deus tem abençoado muito o nosso trabalho. E somos muito gratos. E nessas cidades, muitas das cidades que estamos, temos mais de uma igreja implantada. Então, Deus tem abençoado muito o trabalho. Eu tive o prazer, então, de escrever esse livro sobre honra. Era um assunto que eu queria aprender muito. E já quero até falar de antemão que eu estudei e acabei escrevendo esse livro sobre honra, não no sentido de ser honrado por alguém, mas sim de saber como honrar, como praticar o princípio e receber todas as bênçãos que são recorrentes deste princípio. Então, gostei muito de ter estudado, acabei ensinando muito sobre este assunto e se tornou, então, esse livro. Temos um seminário também, Liana, a respeito deste assunto, que eu acabo trabalhando mais do que tem no livro, né, porque o seminário tem mais tempo para trabalhar. O livro a gente acabou fazendo de um tamanho que todo mundo lê, se tem tido esse feedback, as pessoas têm lido mesmo, e me alegro demais, né? Temos tido um sucesso muito grande com o livro. Em breve tem outros lançamentos ainda, né? Estou escrevendo mais alguns também. Na verdade, tenho mais 2, 3 livros aí que estão em projeto. Então, em breve vamos ter outros assuntos para falar. É isso aí. Beleza. Então, o senhor já falou, né, do porquê, eu até ia perguntar, né, do porquê que você escreveu, então já respondeu. Então, gostaria, assim, que você explicasse, né, para as pessoas, talvez aquelas que ainda não leram, não tiveram acesso, ou desconhecem sobre o assunto, que você explicasse o que significa a honra e as consequências de quem exerce este princípio, porque a honra ela é um princípio, né? Então, que você explicasse sobre isso. Pensam, isso mesmo, né? Honra é um princípio e ele é o primeiro mandamento com promessa, né? A palavra de Deus diz isso lá em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então toda pessoa que honra tem uma promessa de dias prolongados, né? De ter uma vida mais longa e de ter uma vida abençoada, porque nós vamos ter em outros textos também, como Deuteronômios, como em Efésios, falando sobre o princípio da honra e prometendo vida longa e vida abençoada para aqueles que honram. Então é o primeiro mandamento com promessa. E a palavra honra,
no grego, né? Temos a Bíblia tanto no grego quanto no hebraico, o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico. E no grego é a palavra timé, é a palavra honra. E essa palavra significa valorização, significa algo precioso, algo estimado. Isso significa honra no sentido de timé. E no hebraico, a palavra para honra é a palavra kabed, que significa peso. E essa palavra, então, foi cunhada com o sentido de pesar algo muito valioso. Ou ainda no início, os ourives usavam essa palavra, pesar ouro. Então, honra é algo que significa como peso de ouro. Quem encontra alguém honroso é como encontrar uma pedra preciosa, encontrar ouro. Toda pessoa preciosa, toda pessoa honrosa é uma pessoa muito preciosa. Então, isso significa honra. Honrar é valorizar, é respeitar, é dar o devido valor. Honrar é reconhecer algo como precioso. É apreciação, é estima, olhar favorável, respeito, obediência. Tudo isso é honra. Então, quando eu respeito, eu estou honrando. Quando eu obedeço, né, por exemplo, a questão dos pais, que é o primeiro mandamento com promessa, eu estou honrando e logo eu vou ter a recompensa da honra. Então, o que recebemos, né? A segunda parte da pergunta é quais as consequências sobre a vida daquela pessoa que honra. Então, eu já falei, longevidade, prosperidade, fecundidade, são promessas para aqueles que honram. E são muitas, dentre elas eu quero destacar algumas. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele reconheceu quem Jesus era. Quando Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente vai ver que quando segue o texto ali em Mateus 16, do 13 em diante, Jesus vai dizer, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai, e por isso eu te entrego a chave dos céus. Ou seja, pessoas que honram são pessoas que têm autoridade dada por Deus. Então essa é uma recompensa da honra. Pessoas que aprendem a honrar, recebem a autoridade da parte de Deus para ligar e desligar, para estabelecer, para amarrar, para soltar, como a palavra ensina. E aqui é um princípio importante. A unção que eu honro é a unção que eu recebo. Essa frase ela é muito importante, do Mike Murdock. E a unção que eu honro é a unção que eu recebo. E Pedro honrou a unção que estava sobre Jesus e ele recebeu essa recompensa. Então, um pouquinho mais ainda, a gente vai ver depois em Marcos 6, que o centurião romano ele pede para Jesus a respeito do servo dele que está doente. E ele honra o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, libera uma palavra sobre o meu servo. E Jesus imediatamente disse para ele, eu vou contigo orar por ele. E ele diz, não, Senhor, eu não preciso que o Senhor venha comigo até a minha casa. Eu não sou digno, apenas libero uma palavra. E aqui, Liana, todos que nos acompanham, é muito interessante o que acontece, porque a Bíblia diz que Jesus fica impactado com a fé daquele homem, que não era da nação de Israel. Ele era um centurião romano. Na verdade, ele era uma autoridade sobre Jesus naquele momento. E Jesus honra ele dizendo, eu vou contigo. Mas ele diz, não precisa. Só libera uma palavra. Porque ele disse, Senhor, eu tenho autoridade sobre os meus servos. E quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Então, se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Então, ele honra Jesus como Senhor. Ele honra Jesus como aquele que pode operar milagres. E imediatamente, no mesmo instante, o servo dele é curado. Então, o que a gente entende e aprende com isso? Que a honra, ela libera a cura. Assim como a gente falou que a honra libera a autoridade, a honra libera a cura de Deus sobre as nossas vidas. Um terceiro exemplo é da mulher Cirofenícia, que tem a sua filha que está terrivelmente endemoniada, e ela clama a Jesus. Diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela segue clamando, e Jesus então libera uma palavra de cura, de libertação, e aquela moça agora é liberta. Então, outra recompensa da honra é isso, é a libertação. E assim, são várias, como por exemplo, o ladrão da cruz. Esse é um exemplo que eu amo falar. O ladrão da cruz. Um que estava de um lado de Jesus na cruz, um dos ladrões, blasfemou, xingou, desonrou o Senhor Jesus. O outro, ele disse, não, nós estamos aqui porque merecemos.
mas ele nada fez. E daí ele pede, Senhor Jesus, lembra-te de mim no teu reino. E o que é extraordinário para mim, que Jesus estava com o seu corpo todo deformado. Jesus tinha apanhado 12 horas. Imagine isso, né? O filme A Paixão de Cristo mostra um pouco, mas é mais ainda que isso. Jesus, ele tinha apanhado tanto que os seus órgãos internos estavam aparecendo. Imagina, ele estava completamente desfigurado, mas aquele homem reconheceu quem Jesus era. E naquele momento, ele acabou recebendo salvação, porque ele honrou. Honra é reconhecimento. E ele reconheceu quem Jesus era e foi salvo pela sua honra. E um último exemplo aqui da recompensa, eu sei que é muito assunto, mas só para responder essa primeira pergunta, nós vamos ver o exemplo de Ruth. Ruth honrou a sogra como alguém que ia ser uma mentora sobre a vida dela. Essa palavra está em moda hoje, né? Uma mentora, uma discipuladora. E ela agora honra Noemi e ela recebe uma recompensa extraordinária, porque ela estava vivendo uma vida de muita miséria, uma vida que ela praticamente mendigava todos os dias para ter o que comer. E agora ela honra, ela obedece o que a sogra diz e é recompensada com um casamento, porque ela tinha perdido o marido e ela estava junto com a sogra que também tinha perdido o marido e mesmo assim ela seguiu honrando. Então a história é muito linda, estou resumindo aqui. Mas por ela honrar a sogra, Deus abençoou ela com família, ela se tornou inclusive matriarca de Davi e logo depois, nós vamos ver anos depois, né, melhor dizendo, né, que Jesus também vem descender de Ruth pela honra que ela fez à sogra. Então, são infindáveis recompensas para aqueles que honram, né? Como a pergunta foi feita, quais as consequências? Então, tudo isso é cura, é libertação, é restauração, é prosperidade, é alinhamento, é salvação. São tantas recompensas, Diana. Verdade. E como é importante, assim, você estar trazendo essa consciência, é a palavra certa para este momento. Porque eu mesmo, por muito tempo, assim, não tinha esse conhecimento, não tinha essa consciência do quanto isso é um destravar, né? É um princípio. E quando vê mais, né, mais no final da live, quando a gente fala da parte das feridas emocionais, quando a gente vem de lares disfuncionais, enfim, quando somos feridos, as pessoas feridas, elas vivem em rebelião, né? Vivem numa atmosfera densa, uma atmosfera que não é a dos céus. Então, todos nós, de alguma forma, só fomos feridos algum dia, né, pastor, né, apóstolo? Então, como isso é importante, porque ao mesmo tempo que a gente traz a consciência importante de viver o princípio da honra, para que a gente venha usufruir de todos os benefícios que Deus tem para nós, uma vida próspera, com longevidade, com fecundidade, enfim, tudo aquilo que Deus já tem liberado, e ao mesmo tempo a gente entender a importância também de buscar cura para isso, né? Mas isso eu vou deixar você falar mais no final. Bom, voltando aqui no livro. Então, a próxima pergunta o título, então, honra, uma chave que muda a atmosfera. E eu também tenho estudado bastante sobre atmosferas, né, na Escola de Profetas, e a atmosfera é a resposta ao governo espiritual sobre uma pessoa, sobre um local, sobre uma casa, sobre um ambiente, sobre uma cidade, mesmo sobre uma nação. E você fala aqui que, né, a honra é uma chave que muda essa atmosfera. Então eu gostaria que você explicasse melhor aqui para as pessoas o que vem a ser essa atmosfera, e também como nós podemos mudar uma atmosfera que ela é densa, que ela é pesada, aquela atmosfera infernal, né, para uma atmosfera de glória, que é a atmosfera dos céus. Essa definição que você trouxe é bem isso, né? Cada lugar, a atmosfera daquele lugar, ela é determinada pelo espírito que governa aquela atmosfera. Por exemplo, nós chegamos em uma casa onde há uma pessoa deprimida, depressiva, nós vamos ver aquela atmosfera pesada, né? Aquela atmosfera ali que falta vida. E isso acontece muito mais de forma natural que a gente imagina essa mudança de atmosfera. Por exemplo, às vezes a gente levanta tão bem, um dia muito lindo, e de repente a gente conversa com uma pessoa e a gente fica muito para baixo.
significa que a atmosfera foi mudada. Né? A atmosfera à nossa volta foi mudada. Aonde a gente está uma atmosfera diferente. Então, de novo, esse conceito é importante para quem está ouvindo, né? Cada atmosfera, ela é gerada segundo o Espírito que governa aquele lugar. Então, um lugar onde Deus governa é uma atmosfera de paz, de cura, de milagre. É como quando a gente chega no culto, quem vai ao culto, a igreja, né? A gente chega ali, aquela atmosfera da presença de Deus, aquela atmosfera de paz. Então, é essa atmosfera que a gente tem que viver. E Jesus, ele nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus nos ensinou a mudar atmosferas, a trazer a atmosfera dos céus. Quando nós pensamos na atmosfera dos céus, como é que ela é? Ela é uma atmosfera de glória, onde a glória de Deus enche todo lugar, onde a presença de Deus está naquele lugar. É uma atmosfera cheia do amor de Deus, da paz, do shalom de Deus, enfim, da glória, como é a melhor palavra que pode ser usada. E quando a gente aprende que a gente pode trazer realmente essa atmosfera do céu para a terra, isso é tremendo, é extraordinário. E é isso que nós aprendemos e precisamos aprender, principalmente quem vive a restauração apostólica. Precisa aprender a trazer a cultura, a glória de Deus aonde vive, na casa, na família, no trabalho, na célula, enfim. Precisa trazer essa atmosfera dos céus. E como que eu trago a atmosfera dos céus aonde eu estiver? Como na pergunta que tu fizeste, né? Como que eu trago a atmosfera dos céus para uma atmosfera pesada, uma atmosfera hostil, um lugar difícil? E aí, querido, eu acho tão fantástico essa revelação. Porque quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, a palavra original, honra, é a palavra kabod. E a gente conhece essa palavra, quem estuda a Bíblia, de um texto que diz ikabod, se foi a glória. Então a palavra kabod, ela deriva da palavra kabed. E a palavra kabed é a palavra glória. Ou seja, a palavra honra e a palavra glória são a mesma palavra no original. E isso acontece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tanto no grego quanto no hebraico. Da gente ter a mesma palavra. O que eu quero dizer? Quando eu sou uma pessoa que aprende o princípio da honra, que eu uso o princípio da honra, eu mudo atmosferas. Então eu vou mudar atmosferas aprendendo a usar o princípio da honra. Deixa eu dar um exemplo. Eu gosto muito desse exemplo. A Bíblia nos conta o exemplo de um homem chamado Mordecai. Algumas traduções vão dizer Mardoqueu, mas eu prefiro chamar de Mordecai. Ele era alguém que, como judeu, ele só se prostrava diante de Deus. Mas havia um homem muito vaidoso lá no reino persa, que era Amã. E Amã, ele queria que todos se prostrassem diante dele. Só que Mordecai não se curvava diante de um homem, senão diante de Deus. E agora, Amã tramou a morte de Mordecai, a tal ponto de fazer uma forca para ele. E nesse inteirinho, Mordecai fica sabendo que o rei estava sendo ameaçado de morte por 2 homens. Então ele estava sofrendo essa ameaça de morte, eles estavam tramando a morte do rei, e Mordecai vai e fala para o rei que iriam matá-lo. E o rei é salvo por causa dessa honra de Mordecai. Imagina, Mordecai está num outro reino que não é o judeu, mas ele honra o rei. Né? Ele coloca o rei numa posição de destaque, ele protege a vida do rei, e isso é honra. E agora, o que acontece em seguida? Em seguida não acontece nada, mas a Bíblia diz que Deus honra a quem honra. É uma promessa de Deus. Deus tem um compromisso com quem honra. Pessoal, pega essa frase que eu estou falando. Deus tem um compromisso com quem honra. E Deus diz, eu honrarei aqueles que honram. E agora o tempo passa e uma noite o rei perde o sono. Naquela época não tinha as redes sociais, né, Eliana? Não existia o smartphone ou Netflix, enfim, nenhuma dessas ferramentas que nós temos hoje. E o rei pediu para alguém ler para ele, porque escreviam tudo ali, né, nos livros do rei, todas as histórias que estavam acontecendo.
e de repente alguém está lendo sobre a história de Mordecai que salva a vida do rei. E o rei pergunta, o que foi feito para esse homem? E diz assim, não foi feito nada, nada foi feito para ele. E agora o rei se levanta cedo e logo ele chama o primeiro homem que está ali no palácio, e é Amã. E ele pergunta para... Ficou mudo, apóstolo. Talvez você bateu ali. Tá sem som. Uma mexidinha ali, talvez. Deixa eu ver. Continua. Continua mudo. Não acredito. Não pode. Vamos repreender aqui, vamos interceder. Não é possível. Estamos dizendo ali sem áudio. Exatamente. Está sem som. Nós vamos aqui, vamos estar na intercessão aqui para que o áudio volte. Talvez seja problema na conexão da voz. Vamos estar aqui, vamos continuar. Em seguidinha vai estar recuperando aqui o som. Vamos voltar. Vamos lá, pessoal, vamos interceder aqui para que o som volte. É verdade, com certeza. Uma live tão poderosa, né? Eu acho que caiu a conexão aqui, vou chamar novamente, então, o meu convidado aqui, porque realmente da sequência, o assunto é extremamente poderoso. Vamos lá, já enviei o convite. E aí, apóstolo? Voltou! Yes! Vamos dar continuidade. Acontece essas coisas, né? Vamos lá. Então, eu estava falando sobre que Mordecai, ele estava sofrendo ameaça de morte, e agora o rei manda honrá-lo. E ele acaba sendo honrado pelo rei e pelo camarada, esse Amã que queria tirar a vida dele. Ou seja, o que eu quero contar com essa história? Que toda a atmosfera de morte que estava cercando Mordecai se transformou numa atmosfera de respeito, de honra, de reconhecimento, de bênção, porque Mordecai era um homem que honrava. Então nós mudamos as atmosferas através do princípio da honra. Então quem quiser mudar a atmosfera, aprenda a honrar e vai ter atmosferas transformadas à sua volta, com certeza. Uau. Pega essa chave, pessoal, pega essa chave poderosa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos assistindo, aquelas que virão assistir posteriormente, já tiveram essa experiência de chegar em determinado local e ter aquela atmosfera densa, pesada, e pessoas que sentem até um peso, né? Então, você sabe agora, você aprendeu uma chave poderosa que é exercer o princípio de honra. Então, não confronta. Se há discussão naquele local, seja a luz, que você seja a luz que precisa chegar naquele local, né? Então, honra as pessoas que estiverem ali, exerce esse princípio para mudar. Nós fomos chamados por Jesus, nós temos, né? Nós somos convocados para fazer. Esse é o nosso papel aqui, né? De mudar, trazer a atmosfera dos céus aqui para a terra. Que nós sejamos luz por onde a gente for, então. Que onde a gente entra, nos locais densos que a gente entrar, nós possamos, então, dissipar todas aquelas trevas. Amém? Bom, então você falou, né, do que é honra, das consequências de quem honra, né, dos benefícios, que são só coisas boas, tremendas. Você explicou também sobre essa atmosfera. E também agora, dando sequência, gostaria que você falasse, então, das consequências geradas pelas pessoas que não exercem este princípio da honra, até muitas vezes por desconhecer, né, apóstolos? Não tem esse entendimento, então desonram o pai, desonram mãe, desonram chefes, desonram autoridades, enfim. Desonra às vezes até o cônjuge. Então, quais são as consequências na vida dessa pessoa que, por viver, então, não viveu o princípio da honra, mas a desonra? Essa é as penalidades são muitas, e essa é uma questão muito séria na nossa geração, né?
porque as pessoas, como tu disseste, né, Liana, elas não honram mais pais, elas não honram cônjuges, e aí até cabe a gente dizer a quem nós devemos honrar. E a Bíblia vai falar, e eu não sei se tu vai fazer essa pergunta depois, eu já falo agora um pouquinho sobre Pode isso. falar agora. Isso. Tá. Então, Quem devemos honrar? a Bíblia vai falar sobre nós honrarmos todos. Eu vou resumir, né? Tem uma lista, quase uma live inteira para falar sobre todo mundo, né? Começando por Deus, todo mundo, todos devem ser honrados. Eu quero ler um texto só da Escritura para você entender. Lá em 1 Pedro 2,17 diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Então, a quem eu tenho que honrar? A todas as pessoas. Tratar com honra, tratar com respeito. Porque às vezes, como eu falei antes, muitas pessoas vão querer usar a honra para dizer: não, eu sou tua autoridade, tu tem que me honrar. Mas eu, que sou autoridade, também tenho que honrar aquela pessoa que está debaixo da minha autoridade. Filhos têm que honrar pais, é verdade. Mas pais também têm que honrar filhos. Então, o que é honra, de novo? É respeito. Se eu não respeito, eu não estou honrando. Honra também é o princípio da obediência. É elevar, é tornar uma pessoa realmente, essa pessoa estimada, né? Eu queria usar essa palavra que é importante, estimar a pessoa. Isso é honra. Então, a quem eu tenho que honrar? Honrar a todos. E quando eu não honro, quais as penalidades que pode vir, então? A gente vai ver muitas penalidades. Dentre elas, nós vamos ver problemas bem sérios, como questão de maldições. Há um exemplo bíblico que resume bem esse entendimento de quem não honra. Noé, ele tinha obedecido a Deus, construído a arca, Deus mandou o dilúvio, e agora Deus começa todo o projeto de novo com Noé. Noé, ele faz algo que Deus não disse que ele devia fazer, que era plantar uma vinha. Noé não era agricultor, né? Ou não devia ser agricultor. Noé devia ser alguém que ia criar uma nova linhagem. Mas ele agora, ele planta uma vinha e acaba com as uvas dessa vinha, fazendo um vinho e se embriagando. E o filho dele, chamado Cã, acaba entrando na tenda que ele tinha se embriagado, ele estava nu, né? A gente não entende o que aconteceu, mas a consequência do erro dele foi que ele estava lá, e agora o filho desonra o pai. É isso que a Bíblia deixa muito claro, que ele fala da nudez do pai para os irmãos. E quando, a Bíblia diz que quando Noé acorda do vinho, de estar embriagado, ele amaldiçoa quem? O neto dele, Canaã. Então não libera só uma palavra de maldição sobre a vida do filho, mas sobre a linhagem. Então a gente aprende que uma maldição sobre as gerações são liberadas. E aí é um assunto que muitas pessoas debatem sobre existir ou não existir. E a palavra maldição, para se entender bem, é aquilo que não consegue avançar, é aquela pessoa que quer romper e que não consegue, é simples assim. Então essa maldição acaba acontecendo, essa imobilização nas futuras gerações acaba acontecendo por aqueles que não honram. Essa é uma penalidade. E aí tem tantas outras, como, por exemplo, Moisés desonrou Deus e perdeu a terra prometida. Absalão, que foi alguém que desonrou o pai, e a consequência é que ele se tornou estéril. Então, algumas penalidades para quem desonra é isso, sabe? É esterilidade, é maldição, é morte prematura, como alguns casos que nós vimos na Bíblia, é a perda da terra prometida, e aqui é importante quem está ouvindo, o que é terra prometida, pessoal, na perspectiva bíblica? É os sonhos que nós temos. São os sonhos que nós queremos alcançar. E todos nós temos sonhos, e precisamos trabalhar nisso. Então nós, como coaching, né, a gente trabalha muito essa questão do sonho. Então a pessoa precisa aprender a sonhar. Mas o sonho não é alcançado por uma pessoa que vive uma cultura de desonra. Uma pessoa que vive desonrando os outros. Ela não alcança os seus sonhos. Então são muitas penalidades. É esterilidade, como eu falei, é morte prematura, é escravidão, porque Canaã
ele acabou se tornando escravo. Então, pessoas que não conseguem romper na sua carreira, na sua vida profissional, pode ser porque vivem uma cultura de desonra. Claro que tem outros fatores, mas a honra ela vai abrir portas para nós. A honra vai nos abençoar, a honra vai nos levar a novos níveis, a novos patamares que nós queremos alcançar. Sonhos, projetos, ela vai, então, abrir essas portas para nós. Mas a desonra vai trancar essas portas e vai nos impedir que a gente venha avançar e viver os sonhos que a gente tem, ou vai gerar essa esterilidade sobre as nossas vidas, então, ou prematuramente acabar morrendo, como casos que eu falei, e não alcançar aquilo que deseja. Então, essas são algumas penalidades, Helena, tem tanta coisa que a gente pode falar, mas acho que aqui fica claro esses exemplos, né? Para quem está acompanhando aí, entender que há uma penalidade muito séria para quem desonra, assim como há uma grande recompensa para aquele que honra. Então, assim, para resumir, né, apóstolo, tanto a honra quanto a desonra, ela vai ter um grande impacto, não só sobre a nossa vida, mas sobre a nossa descendência, sobre os nossos filhos, né, netos, bisnetos, sobre as nossas gerações. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a olhar para toda a Bíblia e ela é recheada de histórias de honra e desonra, né? E aqui você falou muito bem a história de Ruth, que honrou, né? Davi, enfim, homens que tinham tudo para desonrar, né? Como é o caso de José do Egito, né? Que ele tinha uma criança que perdeu a mãe desde cedo, sofreu rejeição da família, dos irmãos, foi vendido, enfim. Mas ele, ao longo da vida, ele sempre honrou as pessoas por onde ele passava, ele não negociou seus valores e por isso ele teve uma recompensa, né, lá no final. Ele se tornou o governador do Egito. E a gente vê pessoas hoje com todas as condições de se desenvolver. E eu, como coach, vejo, você falou, né, a gente trabalha muito na questão dos sonhos, vejo pessoas dizendo, eu não sei o que eu quero para a minha vida. E pessoas que têm um potencial grande, assim, e perderam os sonhos, não conseguem visualizar, não conseguem ver o que elas querem. São pessoas que vivem em círculos, né, onde nada acontece. E aí, quando a gente começa, então, a ter essa consciência, começar a trazer isso, as pessoas não têm esse entendimento da importância de honrar. Ah, mas tu não sabe o que me aconteceu, tu não sabe, eu não converso com meu pai, eu briguei com a minha sogra, ela lá e eu aqui, quer dizer, vivem desonra. E, consequentemente, esterilidade, aquela vida onde nada acontece, faz planos e não consegue, começam algo e não termina, estabelece metas no início do ano e não passa no segundo ano, já desiste. Então, como é tremendo a gente ter esse conhecimento, né? Eu creio aqui que hoje vai ser um destravar na vida de todas essas pessoas que estão assistindo, que talvez não tinham esse conhecimento, né? Então, isso, assim, é realmente muito poderoso. Dando continuidade, nós já estamos com bastante tempo aqui, mas a gente ainda tem tempo aqui. Estou controlando. Nós, assim, a gente falou, então, eu falei dessa questão, né, que eu percebo nas pessoas que vivem esse princípio que elas vivem a desonra por não conhecer e por ser feridas, né? E a gente vê muito assim, eu gosto muito de estudar a questão das famílias, dos comportamentos, eu trabalho, né, com repetição de comportamento, que a Bíblia fala de maldições hereditárias, né, que são aqueles comportamentos disfuncionais, e a gente percebe isso nas famílias, né, na era pós-moderna, nesse momento que a gente vive, né, as famílias disfuncionais que vivem, que por não identificar os comportamentos dos seus pais, elas acabam repetindo, e a gente vê isso na Bíblia, mesmo na história de Jacó. Ele veio de uma família, né, disfuncional, e porque ele não identificou, ele repetiu aqueles padrões com seus filhos, né? E é isso que acontece. E essa disfunção nas famílias, né, acaba gerando nos comportamentos dos filhos a rebeldia. E eu sei que você fala muito sobre isso, é algo assim realmente tremendo, né? Eu volto a falar para quem ainda não leu o livro, né, do apóstolo, leio. É tremendo, ele fala muito dessa questão da rebeldia. As pessoas feridas porque vêm de um lar disfuncional,
E aqui, como eu sempre digo, em momento algum a gente vai estar condenando alguém, né, apóstolo, ou pai ou mãe, porque se nós fomos feridos é porque eles também foram, né, e eles não tiveram oportunidade de estudar, de se desenvolver como nós. Então, nós realmente, eu costumo dizer que fui uma privilegiada porque Deus me levantou justamente para quebrar isso, essa maldição, né, na família, essa repetição de comportamento. Então, eu gostaria que você falasse dessa questão da rebeldia, né, dessas pessoas que repetem comportamentos. A pessoa, quando ela vem de um lar disfuncional, a tendência, se ela não identificar, é repetir esse padrão de comportamento disfuncional, ou então ela vai se rebelar, fazer exatamente o contrário. E a rebeldia, a gente sabe o que a Bíblia diz, né? Como o pecado de feitiçaria. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Amém. Amém. A gente poderia usar vários exemplos, mas eu acho que sempre a gente usando um exemplo bíblico fica mais neutro, até para ninguém se sentir confrontado, talvez, e fica mais abrangente o exemplo. Então, eu quero usar o exemplo de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E, inclusive, Apocalipse 22:16 diz que Deus está levantando uma geração como a geração de Davi. De homens, mulheres que temem a Deus, que são adoradores, são guerreiros, pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. E agora, Davi, com esse coração, homem segundo o coração de Deus, ele tinha um problema muito sério. O problema de Davi era o problema da rejeição. Né? Como a Liana estava falando, era um problema disfuncional na vida dele, que gerou um problema familiar. E ele era também a 10ª geração de uma prostituta, a prostituta Raabe, ou seja, alguém que tinha um problema na área sexual, muito sério, né? E Davi era rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, e alguns teólogos acreditam que Davi era fruto de um adultério, não era fruto da aliança do casamento, então ele vivia uma maldição de bastardia na vida dele. E quando ele assume o reino, algo extraordinário para ele começa a avançar, só que tem uma questão que acontece na família dele. O filho, um dos filhos de Davi, chamado Amnon, ele violenta a própria irmã, chamada Tamar. E ele era meio-irmão, né, de Tamar, porque ele era filho de Davi com outra mãe. Só que o irmão, por parte de mãe e pai dessa moça chamada Tamar, que era Absalão, um filho de Davi também, se revolta com aquela situação porque Davi não faz nada. E a pergunta primeira aqui, por que Davi não faz nada? Né? Por que Davi deixa aquilo acontecer? Porque ele não se sentia à vontade para confrontar o erro do filho, porque ele também tinha muitos pecados naquela área. Ele não tinha consertado. Então foi bem isso que a Liana estava falando. Pessoas que vêm, né, repetindo comportamentos errados que vão sendo gerados nos filhos e assim por diante. E agora ele não resolve com o filho dele esse problema. Ele não trabalha com o filho. E Absalão fica 2 anos fermentando no coração uma mágoa, um ressentimento, a dor, a falta de perdão, a raiz de amargura. Ei, pessoal, quanta gente com raiz de amargura. Agora, na pandemia, a questão da ansiedade, da depressão, né, do estresse, todos cresceram muito. E não é nada feio, não é nada anormal a gente procurar ajuda. Esse rapaz, Absalão, ele não abriu o coração sobre o que estava ali acontecendo. Ele guardou no coração, ele ficou ferido, ele ficou magoado. Ele não perdoava o pai, ele não perdoava o irmão. E aquilo tudo estava fermentando no coração dele. Qual foi a consequência? Ele matou o irmão. Acabou matando o irmão, se vingando. Porque o perdão, ele precisa ser liberado. Porque se nós não liberamos, nós vamos acabar entrando no caminho da vingança. E foi isso que Absalão fez. Eu gosto muito do que significa a palavra perdão no grego, Liana, que vem da palavra afieme. E a palavra afieme significa deixar ir embora. O que é perdoar? Deixar ir embora.
Porque quando eu não perdoo, eu retenho. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Qual é a última pessoa que nós queremos que esteja conosco nos momentos de alegria ou na nossa família? Aquela pessoa que nós fomos magoados. Pois é aquela pessoa que está conosco nesses momentos. Porque nós não perdoamos, nós não deixamos ir embora. Está sempre dominando o nosso pensamento, está sempre dominando as nossas conversas. Vira e mexe, nós falamos daquela pessoa que nós não perdoamos. Então a Bíblia ela ensina, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E se eu não perdoo, não sou perdoado. E Absalão não perdoou. E ele caiu no caminho da rebelião, porque ele acabou se rebelando contra o pai. Por quê? Aqui é outra chave, pessoal. Da onde surge a rebelião? Do sentimento de rejeição. Absalão se sentiu rejeitado pelo pai. A rebelião é fruto da rejeição. Por quê? Se não me amam, eu também não amo. Esse é o pensamento da rebelião. E agora Absalão, ele acaba tomando o lugar do pai, tirando o reinado de Davi. Ele desonra o pai publicamente, tendo relação com as concubinas de Davi, que era o rei. Público. Imagina isso, que cena terrível. Por quê? Porque ele está se rebelando contra o pai. E tudo isso tem uma consequência terrível. Então, uma família disfuncional, a falta do perdão, a amargura, né, o ressentimento, o ódio, tudo isso vai gerando esse processo de rebelião que vai ter sérios problemas ali na frente. A consequência sobre a vida de Absalão é que ele se tornou infrutífero, estéril, porque mesmo ele tendo relação com todas as concubinas, ele não deixou filhos. Segundo, ele morreu de forma prematura. Ele tinha a capacidade de ser o maior rei da história de Israel, mas ele acabou morrendo prematuramente. Por quê? Porque ele se rebelou. E o fruto da desonra, que também leva à rebeldia, são esses, né? A pessoa acaba indo para um caminho terrível, um caminho de morte prematura, um caminho de esterilidade e várias outras consequências que acontecem. E a Bíblia ela diz isso, né? Que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Então, cuidado, querido, com o que está no teu coração. Procure alguém para te ajudar, procure alguém para abrir o coração, abra o teu coração com quem você está ferido, libere perdão, não entre no caminho errado da vingança. Então, famílias disfuncionais podem gerar isso, né? Pais, trabalhem com seus filhos, gastem tempo com seus filhos, amem, honrem os seus filhos, porque isso é fundamental para que tenha segurança, amor, aceitação, e assim não venha gerar essa consequência toda que acaba acontecendo. Esse é um exemplo muito bom, né, Liana, de pessoas. Verdade. Sabe Desculpa. que posso, o que mais me chama a atenção é que quando às vezes eu toco nesse assunto, as pessoas elas têm a tendência de dizer que não, mas eu não sou ferida, a fulana ela é ferida. Não, comigo não. Ontem mesmo conversando com uma pessoa, ela me relatava isso, né? Que mas tu fala tanto em ferida emocional, em problemas de família disfuncionais, e as pessoas elas não conseguem, falta uma consciência, e eu falo isso porque eu sempre dou meu testemunho de que eu não tinha a menor consciência. Eu vim de um lar que hoje, olhando, era um lar disfuncional, havia inversão de papéis, até pelo perfil comportamental. Minha mãe era uma colérica, meu pai um fleumático, então não tinha, enfim. Então ali já gerava conflitos, e italianos, então gostava de dizer palavras pesadas, pessoas que vieram de lares também bem disfuncionais, então repetiam padrões, xingavam, enfim. Fui criada naquele ambiente e eu me sentia muito rejeitada porque eu era a terceira filha e a Liana, criança, dava o significado que ela não era amada porque o pai preferia a mais velha, a mãe, aliás, ao contrário, o pai preferia a segunda, a mãe a mais velha, enfim, era o significado que eu dava naquele momento e assim eu cresci me sentindo. Na vida adulta eu tinha os comportamentos disfuncionais de alguém que carregava essa ferida, que não vamos entrar aqui porque, né, é uma live, não dá conta de como falar,
Mas, enfim, eu não tinha essa consciência, apóstolo. É isso que eu fico assim, grita assim dentro de mim quando eu falar para as pessoas sobre isso. Ei, olha para a tua história, olha para o teu passado, olha lá para trás. E as pessoas muitas vezes não querem olhar. Ah, mas o meu pai, eu era queridinho do pai, eu era queridinho. Não importa, José também era o queridinho do papai, e mesmo assim ele se sentiu rejeitado, abandonado, e a gente sabe da história. Enfim, é importante as pessoas terem essa consciência e olhar para estar olhando para os seus resultados hoje, porque as nossas dores, elas são refletidas através dos nossos comportamentos. E às vezes as pessoas não querem olhar, têm dificuldade, e às vezes até porque dói, ou porque às vezes não querem falar. Então, achei assim, interessante trazer isso, né, para as pessoas que estão aqui, poder se olhar, assim, entrar aquele olhar introspectivo lá para dentro e entender que todos nós fomos feridos, uns mais, outros menos, em algum momento da vida, né? Joyce Meyer, que é uma mulher de Deus, uma escritora, né? Uma mulher tremenda que fala muito sobre isso no seu livro, Raiz de Rejeição. Ela fala que todos nós, em algum momento, fomos feridos. E pessoas feridas vão ferir. E pessoas feridas vão refletir através de seus comportamentos disfuncionais, e que são vários, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Uhum. E você fala, então, no seu livro, né, que a ferida não resolvida é um fator de rebelião. Eu achei isso fantástico, né? E eu lembro, assim, dos meus comportamentos, quando eu não entender sobre isso, eu me via muito assim, né? Porque tem comportamentos que ou a gente repete ou a gente faz exatamente o contrário. Mas não é... Mas aí tem que olhar para a motivação do coração. Por que eu fazia exatamente o contrário? Às vezes é uma rebeldia, né? E isso é algo que traz muita consequência ruim para a nossa vida. E você fala também que a rebeldia, então, pessoas rebeldes não alcançam o seu destino, né? Isso eu achei tremendo. E as pessoas, eu vejo, pastor, apóstolo, que as pessoas não têm esse entendimento e muitas vezes, voltando lá para o início, né, de quem nós devemos honrar, as pessoas muitas vezes desonram os seus líderes, né, o seu chefe, os seus governantes, e não têm a menor consciência disso. E é a palavra de Deus que diz, né, eu honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezarem. Então, há uma consequência sobre aqueles que desonram chefes, líderes, em todos, né? Porque é bíblico. A gente pode não concordar com a atitude deles, mas nós devemos honrá-los. É isso? É isso mesmo, né? Bem isso. E essa frase, né, que você colocou, tão importante. Aqueles que não honram, aqueles que acabam entrando em rebeldia pelas feridas emocionais, não alcançam o seu destino. Uau! Ficou mudo de novo. Perdeu o som. Vamos lá, a gente está indo já para o finalzinho, estamos encerrando agora. Tá mudo. Quem sabe tu sai, eu te chamo de novo só para fazer as considerações finais, então. Acho que é problema de conexão mesmo. Vamos lá, vamos chamar. Ficam ali, pessoal, para ele fazer as considerações finais. Realmente é uma luta, uma batalha aqui, né, espiritual. O inimigo, com certeza, não quer que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, vamos lá, o apóstolo retornando. Voltou? Para finalizar, apóstolo. Só concluindo essa questão da rebeldia, das feridas, né? Depois você pode ir para as considerações finais, que já estamos chegando quase no horário. Benção. Então, estávamos falando isso, né? Que a pessoa que ela tem feridas emocionais, ela acaba não alcançando o seu destino. O exemplo de Absalão, que nós usamos, esse exemplo bíblico, ele tinha todo o potencial de ser o rei, como eu falei. Por exemplo, o cabelo dele vinha até os ombros. Ombros, na Bíblia, significa governo. Então, que ele tinha autoridade para governar sobre todo Israel. A Bíblia diz que não havia homem mais belo, não havia defeito algum nele. Então, imagina todo o potencial dele de governo, de autoridade.
mas ele não conseguiu resolver. E mesmo morando em Jerusalém, que significa cidade da paz, ele não tinha paz, porque ele não conseguia nem ver o pai dele. Ele não conseguia chegar diante do rei. E aqui uma outra chave, assim como essa expressão que a gente tem usado hoje, né? Outra chave. Aqueles que têm problemas emocionais, que não resolvem as feridas emocionais, que estão balizados pela amargura, pelo ressentimento, pelo ódio, pela falta de perdão, elas não conseguem sentir a presença de Deus, porque Absalão não conseguia chegar diante do rei. Olha isso, que interessante. Então tem muita gente na igreja que não sente a presença de Deus. Por quê? Por causa das feridas emocionais. Então, pessoal, trabalha mesmo isso. Procura ajuda. Né? Procura pessoas especializadas para trabalhar. Tem aqui, né, a Biana, que é coach. A gente tem trabalho tão bacana na área do coach, psicólogos, enfim, pessoas especializadas, pastores que trabalham com libertação. A gente tem uma gama de ferramentas hoje para trabalhar todas essas questões e precisam ser trabalhadas, né? Então precisamos viver todo o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Queridos, eu realmente agradeço muito a Liana, todos que estão aqui conosco, que vão se conectar. Esse assunto é um assunto que eu me apaixonei em entender. As consequências, né, as recompensas que em honra são muitas. Assim também como as penalidades são muito graves, são muito sérias para aqueles que desonram. Mas eu posso dizer aquilo que é o texto base, como a Bíblia diz, né, no livro de 1 Samuel. Aqueles que honram, o Senhor honra. Ele tem um compromisso de honrar. Aqueles que desonram acabam sendo desprezados. Porque desonra é o mesmo que desprezo. Então, muitas pessoas vão ser desonradas ou vão viver a penalidade da desonra porque não aprenderam a honrar. Então, querido, estude sobre este assunto, te especializa nesse assunto. Se alguém de vocês também tiver interesse, nós temos um seminário, o livro também está disponível, a Liana tinha falado antes aqui na bio, né? Como é que as pessoas podem adquirir, apóstolo, o seu livro? Então, na bio aqui do Instagram, pessoal, tem um link que você pode comprar ali pelo link do livro. Se você quiser comprar também o e-book, está disponível na Amazon. Também o e-book, se você prefere ler pelo e-book. Se quiser comprar o livro físico, aqui na bio ali do meu Instagram, você clica ali e vai direto no link lá para comprar o livro. Tá bem? Se precisar entrar em contato conosco, não tem problema também. Como ficar melhor para você. Nós tem que estar disponível. E se algum pastor, alguém que está aqui conosco também, algum líder, né, tem interesse do seminário, pode também entrar em contato conosco, que a gente acaba ampliando ainda alguns temas que estão no livro sobre esse assunto de honra. Demais, muito obrigado, Diana. Foi um prazer estar aqui junto contigo. Perdão pela conexão não estar muito boa hoje, né? Está chovendo e está um pouco ruim a conexão aqui, mas acho que deu para o pessoal pegar bem aí. Obrigado mesmo, querido. Com certeza. Eu vou pedir para, antes de encerrar, para você fazer uma oração por todos nós, amém, né? Para todos que estão aqui, para finalizar, então. Amém. Pai, eu te dou louvor por esse tempo. Quero abençoar, Deus, a vida Liana, que nos proporcionou esse tempo tão especial. Falar dessa chave, Deus querido, que muda atmosferas, que é a honra. Esse princípio que tem tantas promessas e recompensas sobre a nossa vida. Eu quero orar por cada um que está aqui, aqueles que vão se conectar nessa live, que aprendam a usar essa chave, Senhor, mudar as suas atmosferas e viver bênçãos sem medidas, que é aquilo que o Senhor promete para cada um. Recompensas infinitas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Bênçãos sobre teus filhos de forma extraordinária, sobre as suas famílias, as suas casas, aqueles que estão enfrentando, Senhor, a rebeldia, a rebelião, Pai, que consigam então trabalhar nos problemas emocionais e ter uma família resolvida e organizada. Aqueles que vêm de lares disfuncionais, Senhor, que a tua bênção venha operar sobre a vida de cada um e trazer a tua paz, a tua graça, o teu renovo, o teu amor, a tua bênção. E aqueles, Deus querido, que não te conhecem, que o Senhor dê uma oportunidade que eles venham te conhecer em nome de Jesus. Bênção sobre a vida de cada um, shalom do Senhor sobre cada um que está aqui, suas famílias, trabalhos, carreiras. E eu quero profetizar que novas portas se abrirão
à frente, Deus, de cada um deles, novas portas estarão sendo abertas, porque são pessoas que vão aprender a praticar a honra e experimentar as suas recompensas. Em nome de Jesus é que eu oro, te louvo e te agradeço, meu Pai. Amém. 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 Gratidão, apóstolo. Meu coração está transbordando. Gratidão mais uma vez pelo seu sim. E que Deus te abençoe, né? Eu sei que agora você já vai entrar, né? Tem outro compromisso também muito importante. Então, que Deus te abençoe, que abra portas, Amém. que abençoe o seminário, que sabe trazemos aqui para Faxinal esse seminário, né? Que sabe a gente conversa Amém. com o nosso pastor. Enfim, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Gratidão pelo seu tempo. E até a próxima, então. Um grande abraço. Até a próxima. Crescer nas questões emocionais, nas suas famílias. Deus abençoe muito a vida. Obrigado mais uma vez, foi uma honra estar aqui contigo e com todos que estavam conosco. Deus abençoe e recompense. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.